E aí, gurizada, tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos ao canal de vídeos aqui da Oficina Diego Velocímetros. Vamos dando sequência a uma oficina mecânica, começando uma oficina mecânica. Segunda-feira do dia 27 de março, bem ensolarado, tá com cara de que vai ser quente ainda. Traz pra nós aqui um Agile 2013 aqui no elevador. Lembra desse Agile aqui? Ele teve agora, semana passada, aqui na oficina, trocando fluido de arrefecimento, de freio e limpou o corpo de borboleta, né? Agora ele volta então para dar aquele talento nas correias, deixar tudo novinho, tudo que precisar. Vamos matar a charada nele agora nessa parte de distribuição, possivelmente bomba d'água, válvula termostática se for o caso, né? Enfim, deixar ok. A gente já sabe agora então qual é de fato o aditivo que ele está usando, repõe, mantém na proporção, fica top. Vamos virar aqui. Esse Agile aqui está com 90 mil quilômetros e meio. Tá, ele já estava aqui com filtrinhos limpinhos, direitinho, né? Então a gente vai tirar a caixa daqui para dar um pleno acesso ao conjunto de distribuição, né? O corpo tá limpo lá, nosso ATE.4, o colbezinho aqui dentro, tá top. Vamos dar acesso aqui então para começar a desmontar de fato tudo que precisa referente à correia. Aqui o Daniel está soltando o tensionador da correia dentada, né? A gente já observou que o retentor do comando tem um certo suor já nele, né? Bem tradicional nesses motores. E assim que a gente sacar a correia fora, então a gente consegue girar a bomba d'água também e avaliar. Ao que tudo indica, tudo nesse carro é original, tá? Original de fábrica. Ele já tem mais de 90 mil quilômetros. É muito provável que a bomba d'água aí já esteja se entregando, né? E o dono também autorizou trocar bomba, trocar válvula, trocar o retentor. Kitzinho novo aí, né? Ele é Uber aí com esse carro também, então tem que estar tudo sereno, tudo certinho para não ter incomodação. Então vai entrar um kit zeradão aí para ficar top. Tudo exposto aqui no nosso Agile, tá? Pronto aí para remover a bomba d'água, o retentor e nossa válvula termostática, tá? Vocês repararam aqui, ó, que tá vazando óleo aqui de dentro, né? Coisa que em alguns GMs mais antigos aí não acontece, né? Pois bem, não tem dentro desse comando aqui, ó, uma esfera de retenção de óleo que nos mais antigos tem, tá? O que a GM adotou? Tirou fora a esferinha e entrou, cadê o nosso parafuso aqui? Aqui, ó. E entrou trava química, tá? Então é muito importante, tá? A gente aplica em todos, na verdade, mas é muito importante deixar esse parafuso limpinho, deixar esse local aqui limpinho também e colocar aí um fio de trava química dentro para ter certeza aí que não vai vazar, tá? Porque senão, se tu não sabe desse detalhe, ou enfim, tu pega, remonta e ele começa a lavar aqui dentro de óleo logo no começo do funcionamento, né? Um dia de funcionamento, vamos dizer, ele já está encharcado de óleo já. E aí tu perde correia dentada, perde todo o serviço que tu fez. Tá? Para quem é mais antigo aí do canal vai lembrar com certeza um Palio branco com um motor GM, né? Um Paliozinho 2006, se não me engano, o qual nós tivemos que substituir o comando de válvulas dele até. E o comando novo que a gente comprou já veio sem a esfera e eu não sabia disso ainda. E depois ele voltou com vazamento de óleo aqui, eu julguei que fosse do retentor, né? Porque tudo sujo na época, na verdade. Substituímos o retentor e dentro da oficina mesmo ele voltou a vazar. Foi onde a gente descobriu que o vazamento vinha por dentro do comando, tá? Por dentro do comando. Então foi onde a gente se ligou nesse detalhezinho chave aí, tranquilo? Tá, beleza. Vamos sacar tudo que precisa sacar aqui, deixar lavado para voltar com as peças novas. Nossa espuminha limpa freios aqui da Kolbe também pode limpar toda a região do motor aqui na parte de troca de correias, tá? Bem simples na verdade, aplica ela, esfrega aí com uma escovinha, né? Aqui estou fazendo, lógico, a grosso modo, só para ilustrar. E aí então aplica a nossa água, deixa eu pegar aqui. Top. E ele vai deixando limpinho, tá? Aplicação bem simples aí. Agora a gente vai aplicar de novo para dar uma limpeza top mesmo, né? Para concluir. Ó, aqui no nosso motor a gente já tem tudo montado, né? Válvula, bomba, capa, retentor. E na mão do Daniel agora aqui então a polia
do comando lavado e o parafuso então com trava química, né? Vamos montar ele aí, aplicar, torque correto. Precisa de um tempo de cura de pelo menos umas 2 horas. É certo que não vaza. Olha o nosso Agile aqui, ó. Precisei me ausentar um pouquinho para buscar essas abraçadeiras aqui 3851 que a gente estava em falta aqui na oficina. E aí o Daniel já deixou então a correia dentada montada, né? O tensionador lá no ponto direitinho, perfeito. Torque recomendado, né? E agora tá chegando próximo ao horário do meio-dia, né? Do almoço. Vamos deixar nosso motor de boa aqui em stand-by, curando a nossa travinha, né? E depois então a gente volta com ele para funcionamento, tá? Bem de boa. Eu não vou conseguir mostrar, eu acho, o ponto do tensionador aqui para vocês. Vocês já viram vários GM aí no canal, né? Quem é novo no canal também pode buscar em outros vídeos. Não vai ter como. Vai ter muita coisa no caminho aí que vai tirar nosso foco. Ó, mas a nossa agulhinha tá lá embaixo, lá, ó, bem no dente da correia dentada aí, ó. Bomba d'água não vai permitir. Mas tá de boa. Já entrou 1 litro de aditivo concentrado, né? Cada litro de aditivo concentrado da Kolbe aí, seja ele polímeros ou glicol, atende aí mais 2,5 litros, 3 litros de água, tá? Então aquilo que vazou aqui, né, que a gente perdeu, 1 litro de reposição aí já é suficiente para ficar bacana. Então a gente botou o nosso litrinho lá, completamos com água, a garrafinha estava aqui, o Daniel já despachou já com certeza. Completamos com água. Teste de pressão, né, um teste meio audacioso, né, bota aditivo primeiro para depois testar a pressão. Mas sem sombra de dúvidas aqui que não vai vazar, nem na válvula, nem na bomba nova. Muito bem, depois de um bom almoço aí, né, hora de verificar aqui o nosso motor. Vai lá, Daniel, pode ligar o cara. Aí que serenidade, ó. E olha o aditivo, como já mudou de cor aqui, ó, sendo jogado, né? Show de bola. Pode desligar aí, Daniel, tá tranquilo. Agora a gente vai seguir montando ele então, né? Vamos sacar a nossa polia, que é a roda fônica fora, poder montar a capinha direitinho, né? Enfim, passar a correia Poli-V aqui por dentro, polia nova. E basicamente então o cara vai entrando em fase de conclusão. Aí depois tem que deixar ele funcionando para poder monitorar o arrefecimento. Funcionando perfeitamente, tá? Aqui a gente vai deixar ele um tempo ligado para monitorar aqui nosso retentor e até mesmo o parafuso, né? Para ver se não tem nada de vazamento de óleo. Ele está com o eletroinflador ligado porque ele está com o nosso massa de ar desligado aqui, ó. Então, como detecta uma avaria, né, ele dispara o eletroinflador aí por questão de segurança, tá? Então daí, 10 minutinhos mais ou menos ele funcionando aqui, já é suficiente. Nosso arrefecimento já está top, né, um bom fluxo d'água aqui, muito bacana. Depois é só fechar, montar a caixa de ar, reseta a injeção eletrônica e o cara aqui está pronto. Acabou de chegar para nós aqui também, ó, a nossa pecinha aí, ó, do Focus, aquele que estava vazando, tá? É o nosso módulo d'água aqui, ó, genuíno Ford Motor Company, tá? Tá aqui ele dá um vazamento normalmente aqui, ele quebra, né? Ou a guarniçãozinha também pode estar um pouco velha, enfim, mas tá aí. 6G9Z 8K556A, tá? A gente mostra a instalação dele para vocês, o carro está agendado aí para o próximo dia. E ele veio para nós aí da Dragão Autopeças aí, né? A gente comprou pela internet. Foi a primeira compra que a gente fez deles, mas eu achei muito bacana pelo fato da peça ser genuína, tá? Pagamos via boleto no próximo dia útil. O boleto já estava compensado. Recebemos um e-mail informando isso. No outro dia recebemos um e-mail com o código de rastreio da peça, do Sedex que a gente pagou. E a peça acabou de chegar para nós aí, ó. Muito rápido, muito transparente, né? Com a nota fiscal aqui embaixo, direitinho.
toda uma assistência pelo site e a peça já está na mão. Empresa assim tem o nosso like. Eletroventilador ligado aqui com 102 graus. Ali, ó, ele vai descendo a temperatura. Vamos cuidar aqui. 99, 98. Vamos ver a quanto que ele vai desligar lá. Muito bem, 94 graus, acabou de desligar o eletro. Ainda vai descer uns 92, 91 mais ou menos, tá? Mas é isso aí, ó. Perfeito, né? Um perfeito ciclo d'água aqui na circulação. Válvula termostática cumprindo, né? Tá top. A Agilei tá concluído. E aí, gurizada, tranquilo? Vamos prosseguindo com a nossa oficina mecânica aqui. A terça-feira do dia 28 de março traz para nós um elevador. Aquele Focus, o qual utilizou selante da Kolbe aí, né? Olha que top. Não é que o troço funcionou. O dono disse que precisou completar pouquinha coisa com aditivo. Pouquinha coisa mesmo. Mas o nosso selantezinho segurou a onda. Vamos dar uma virada aqui? Aliás, antes da gente de fato olhar ali, saiu aí o nosso primeira promoção, vamos dizer assim, né? Nosso primeiro sorteado aí. Aliás, corrigindo, não foi um sorteio. Foi um teste aí de conhecimento, entre aspas, e de rapidez, né? Postamos uma foto ontem na nossa fanpage de uma peça em cima de um carrinho aqui na oficina. Um ângulo até meio desfavorecido, né? Uma peça simples na verdade, mas num ângulo meio desfavorecido. Quem respondesse por primeiro, na ordem dos comentários ali, o nome da peça e que motor equipa, levava um brindezinho aí. Lucas Galvani foi o primeiro, né? Foi o cara da vez aí. Muita gente chegou bem perto, de fato, do nome da peça e do motor que equipa. Mas ele foi o primeiro que largou de fato a descrição técnica ali, né? Nem precisava ser tanto assim. Era um simples suporte de bomba d'água dos motores TU3JP, né? Os motores 1.4 de 8 válvulas aí da Peugeot Citroën. Ele largou exatamente desse jeito, tá? Poderia dizer ali que era uma carcaça de bomba d'água da Peugeot e Citroën, dos motores 1.4 ou do 206, do 207, do C3. Já servia, tá? Já chegava bem perto já. Mas ele foi o primeiro a responder e respondeu de uma maneira aí bem completa, na verdade. Então ele vai levar para casa aqui, ó, esse kitzinho da Supertest, que tem um manômetro, tá? Da Supertest aqui, ó, um manômetrozinho de pressão de óleo, né? De teste da linha de pressão de óleo aí, com todos os kitzinhos. Tem um nípelzinho que ficou na maletinha ali. Todos os kitzinhos aí para a maioria dos motores, né? Totalmente na faixa, totalmente free, tranquilo? Fiquem atentos aí à nossa fanpage, tá? facebook.com/DiegoVelocímetros. Vai ter muito mais dessas fotinhos aí perguntando que carro é esse, que motor é esse, enfim, que peça é aquela. Vai ter vários ainda desses com sorteio pra frente, tá? Saiu a primeira ferramenta da Supertest. Na sequência, a Supertest vai disponibilizar para nós uma ferramenta lá, ó, para troca do fluido de freio sob pressão. Quem não quer ter uma dessas em casa, né? Poder trocar o fluido de freio do seu carro, ou daqui a pouco tu é o sortudo aí que acaba tirando aí para tua oficina. Já pensou? facebook.com/DiegoVelocímetros. Curte a nossa fanpage lá e fica atento sempre que sair uma fotinho perguntando alguma coisa, pode ser que esteja rolando um brindezinho por trás. Vamos ficar atento. Bom, o nosso Focus aqui, ó. E aproveitando aí, deixando a deixa, então, obrigado a todos que participaram, né? Todo mundo que brincou junto lá. O próximo pode ser você, né? Ô, marketing. Bom, o nosso Focus aqui, ó, para quem não viu aí no vídeo anterior dele, ele chegou com um vazamento de aditivo aqui, ó, muito forte, tá? Sob pressão lá no sistema, né? O Daniel botou uma pressãozinha para nós que ele jorrava aditivo para fora aqui, ó. Parecia um chafariz.
A peça que dá problema é essa carcaça plástica aqui, ó. Fica aqui embaixo, tá? Esse módulo plástico, ó, tem um pouquinho do aditivo, do último aditivo que vazou ali embaixo, antes do carro ir embora, na verdade. E aqui em cima, onde de fato é o vazamento, tá sequinho, ó. Sequinho, sequinho. Não tem nem vestígio. Ou seja, o nosso selante cumpriu muito bem a função dele. Sem sombra de dúvidas. Mais uma prova da eficiência aí dos produtos da Kolbe, né? A gente utiliza sem medo aqui na oficina porque a gente sabe que realmente funciona. Mas vamos lá. Selante para radiador não é conserto, tá? É um paliativo, é um curativo, como a gente costuma dizer aqui na oficina, para poder te dar um tempo aí, ó, para conseguir a peça, tá? Essa peça aqui, ó, que a gente mostrou então aí na cena anterior, não tinha pronta entrega aqui em nenhuma rede de concessionários. E até onde nos passaram, né? Todos os concessionários nos passaram, é uma peça que está em BO na fábrica. Tem muita peça encomendada dessa aqui, só que ninguém tá tendo ela, tá? Então tá aqui o componente 6G 9G 8K556AA, o código estampado na peça, tá? Uma conexão da água aí, vai parafusada no bloco, assim, tá? Tem um tubinho maior e um menor aqui para trás, tem um inclinado para baixo e o maior aqui que vem do radiador. Pega tudo lá. Não é módulo da válvula termostática, tá? A válvula termostática dos motores Duratec aqui, ó, fica aqui para baixo, logo atrás do coletor aqui, entre bomba de direção hidráulica, quando tinha, né? Os mais antigos, ou aqui agora só um tensor. E aqui nesse cantinho, um acesso bem chatinho até por sinal. Vamos preparar o cara aí então, para de fato remover a peça e entrar com a nova. Aqui nós já estamos trabalhando aí para soltar o cavalete aqui, né? Tirar esse módulo plástico. E aí então entrar com o novo. Tem um monte de coisa que tem que desmontar aqui, a plaquinha ali de solenoidezinhos aí de vácuo, né? Conexões aí das sondas, enfim. Tomadas de ar, de vapor, enfim. Tem um monte de coisinha para abrir caminho, né? E boa. A gente observa que o corpo de borboleta está um tanto todo sujo. Vamos passar pro dono do carro, ver se ele autoriza a limpeza, né? A gente já deixa certinho já. Mas logo está removido. Peça removida. A gente vê que ela quebra aqui por dentro, ó. Ela lasca esse pedaço aqui, ó, e aí acaba rompendo a nossa guarnição aqui também, ó. A guarnição é essa que fica maior, né? Ela tipo que incha, vamos dizer assim. E aí ela acaba transpassando aqui, ó, onde rompe, ó, onde perde o pedaço da peça, tá? Então a partir daí começa o vazamento. E olha só o tamanho do estrago que foi, e o selante acabou dando conta, né, de segurar a onda aí, ó. Bacana, né? Pois bem, tá aqui então a nossa peça nova, no mesmo ângulo, inteirinha, e ela vai ser montada lá então, e vai aguentar o pau aí por um bom tempo ainda, né? É uma peça genuína, então basicamente tem o mesmo tempo de vida útil, tá? Isso aqui é um defeito, é um desgaste, vamos dizer assim, de vida útil da peça, tá? O que não acontecer, vai acontecer, isso é sem sombra de dúvidas. Tranquilo? Vamos montar esse aqui lá, enquanto o Daniel limpa a peça ali. E aí, Daniel, beleza? Opa, beleza, bom dia. Bom dia. Ficou limpinho? Ficou bom, ficou bom. Aí, ó. Aquele trato, né? A peça vai ali, ó, naquele bocalzinho, né? Só esse bocalzinho aí, ó. A gente deu aquele talento aqui também, tinha o escorrido de óleo aqui ainda, né? Lavamos aí com K90 e água. Vai ficar bem top. Agora então é questão de colocar a peça nova. Vamos substituir as abraçadeiras também ali das mangueiras. Ter certeza aí que vai ficar bem vedado. E aí, Daniel, vazou ou não vazou? Não vazou. Sereno? 100%. Sequinho, sequinho, gurizada. As mangueiras receberam aí abraçadeiras de verdade agora, né? Sensorzinho lá atrás trocou o anelzinho de vedação dele também. Aqui a gente observa, tá tudo seco, não tem aguinha brotando, não tem nada, né? Nosso manômetro tá em 1 bar. Vou deixar ele aí mais uns 5, 10 minutinhos, só para ter certeza, né? Mas a princípio era só ali de fato o ponto de fuga. O Fox aqui, ó, recebeu o primeiro enxágue, tá? O primeiro enxáguezinho. E a gente então começou a colocar ele para funcionar. Vamos pesquisar as avarias. E ele tem a avaria P2008, válvula de controle do ar da admissão presente, tá?
são uma dessas duas solenoidezinhas aqui, ó, tá? A gente tem aqui linha de vácuo, essas duas mangueirinhas, né, que vem aqui, une um Tzinho ali, ó, por assim dizer, né, e vem linha de vácuo do coletor. O vácuo é gerado nessas eletroválvulas, nessas solenoides, né, e então, conforme comando elétrico, ela ativa o coletor variável ou o controle de ar da admissão. Para a gente descobrir aqui, ó, é só fazer um testezinho bem rápido. A gente pode tirar nossa tomadinha elétrica dessa aqui e dessa aqui. Se de fato é um problema da eletroválvula aqui, da solenoidezinha, vai dar uma resistência aberta. O Daniel vai fazer a gentileza para nós aqui. Ele vai testar a nossa primeira solenoidezinha. Ali, ó. Deu resistência, tá? 0,34. Pode passar para outra. Circuito aberto. Tem certeza que tá pegando aí, Daniel? Absoluto. Beleza. Circuito aberto. Tá aí o defeito. Também é um defeito bastante comum na linha Ford. Tá? Essas solenoidezinhas aqui dá problema. A gente pode também aqui fazer um teste, por exemplo, se a gente inverter o conector elétrico delas aqui, ó. Tá invertido, tá cruzado. Fogo no cara aí pra nós, Daniel, por favor. Ó, a avaria que tem presente é a P2008, válvula de controle do ar de admissão. O motor entrou em funcionamento lá. Ó, ele trouxe agora então a nossa válvula de controle da área de admissão, porque a gente trocou a tomadinha para aquela que está com o circuito com resistência, deu uma avaria passada e agora então ele identificou a falha, né, pelo chicote elétrico P0660, inverti, válvula de controle variável, banco 1, circuito aberto, tá? Presente, ó. Foi porque a gente inverteu as válvulazinhas ali agora. O chicote que é do controle de ar da admissão, que é dessa aqui, tá no coletor variável agora, identificou que tem resistência, perfeito. A do controle variável que foi lá para o controle de ar, identificou um circuito aberto, trouxe a avaria para nós lá. Tá? Se a gente agora simplesmente voltar à posição original, ó. Posição original, tá? Reparem aqui, ó. A válvula de controle do ar de admissão passado e coletor variável presente. Quer ver que vai inverter essa posição agora? Vamos botar aqui como isso. Vamos puxar falhas aqui, eu acho que já corrige. Ó, viu como inverteu? Defeito presente na válvula de controle do ar de admissão. Defeito passado, né? Ele viu que está funcionando. O controle variável aí do coletor, tá? A solução aqui é a troca dessa plaquinha de solenoides, tá? Não vem separado, é só o parzinho. Precisa ser substituído. 307 aqui, 1.6, né? O motor TU5JT4K, 2011 o ano dele, tá? A quilometragem eu informo na sequência para vocês. Ou, vamos pegar agora, depois eu esqueço, na verdade, aí o pessoal fica me cobrando nos comentários. 99.600 km, tá? 100 mil, vamos arredondar aí, 100 mil. Esse carro aqui passou por várias oficinas mecânicas aí e ninguém descobriu o defeito dele, tá? O carro ele falha intermitente. Ora acontece, ora não acontece. Ontem esse carro esteve aqui na oficina simplesmente para passar o scanner, tá? O dono já tinha escaneado em oficinas lá de Porto Alegre. Enfim, ele chegou aqui. No nosso Raven 3 ali, apareceu uma avaria, uma falha do sensor MAP e da temperatura do ar de admissão. Uma falha de sensor MAP, por uma falha do motor em si, é aceitável, né? Às vezes não é o sensor MAP que esteja com defeito. Mas apareceu uma falha de sensor MAP, uma falha de temperatura do ar da admissão, né? Aí já tem coisa errada. Esse sensor ali, ó, tá? Passamos para o modo contínuo, como está o Focus agora, por exemplo. E aqui, ó, temperatura do ar de admissão, ó, ele estava acusando -1, -2, -1, -2.
menos 40 graus, a temperatura é totalmente negativa. Antes fosse de fato essa temperatura aqui pra nós, né? Mas não é, tá? Que pena. Foi encostar no chicotinho dele aqui, ó. A temperatura, pum, 59 graus lá. E o carro parou de falhar na hora, as avarias entraram como passado. Ficou perfeito, como se nada tivesse acontecido. Não deu 5 minutos, gurizada, para Daniel e eu encontrarmos a falha do carro aqui, ó. Hoje, então, o dono trouxe para nós, né? Ele dependia do carro para ir para a faculdade, ele trouxe o carro para nós para substituir aquele chicote ou, enfim, fazer o que precisa ser feito e acabar de vez então com o mau contato. Tanto que nesse meio tempo, entre ele ir embora, ir para a faculdade, trazer o carro hoje, o carro já não falhou mais. Beleza, que bom que era uma coisa simples. Aí agora então a gente vai definir o que precisa, né? A gente já vê que tem isolante ali que não é original. Se for o caso, a gente troca esse conector ou, enfim, faz o serviço que precisa ser feito para ele aí e mata a charada. Corpo de borboleta que foi autorizado a limpeza, ó, já tá que é um espelho, tá? Limpa a TBI da Kolbe aqui, é um descarbonizante de secagem rápida, muito bacana, deixa bem eficiente. E o dono também nos autorizou a trocar aqui a nossa plaquinha de eletroválvulas. Na sequência chega na concessionária aqui, a gente busca lá o originalzinho, já mata a charada, né? E depois quando resetar ele, já fica zeradão, tá? O nosso arrefecimento vai aí mais uns 3 ou 4 enxágues ainda até que saia todo o aditivo de dentro. Feito isso, a gente vai tirar o vaso de expansão fora, tentar lavar ele um pouco, né, direitinho, não tem por que trocar ele ainda. Até porque não se faz necessário aí onerar ainda mais o orçamento do cliente, que já dá um pouco apertado, né? E aí pronto, entra aditivo novo, ele fica zerado. Bom, gurizada, enquanto o Daniel aí, ó, tá removendo a água de dentro do sistema de arrefecimento para poder tirar o reservatório de expansão fora e dar uma lavadinha nele, daqui do Focus, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Peugeotzito. O nosso Raven 3 aqui no tablet agora, ó. Vou botar ele aqui. Vamos entrar aqui em ciclo Otto. Vamos aqui no nosso leãozinho. Vamos lá, cadê o nosso 307? 307 1.616 aqui, de 2006 a 12. Injeção eletrônica. Motronic ME749. Vamos deixar ele comunicar aí. Ó, acessou. Aqui nas avarias, então, como eu expliquei antes, ó, avaria P0106, sensor MAP passado, P0113, sensor de temperatura da admissão passado, tá? Esses dois sensores estão no mesmo invólucro, que é aquela peça Bosch ali, ó, 0261 230 043, tá? Dois sensores dentro de um único componente. Vamos pegar aqui agora. Ó, nossa temperatura do ar de admissão aqui está em 41 graus. Vamos ver se a gente consegue mexendo nele aqui, ó. Tô mexendo no chicote aqui. Ó, deu uma oscilada. Ó, 40, 41, 38. Ó, quanto mais para dentro aqui do chicote a gente mexe, mais ele oscila. É, hoje está um pouquinho mais difícil de pegar a nossa informação aqui, ó. Vamos ver se a gente acha aqui. Tô dando uma estressada no chicote dele aqui, ó. É, tá um pouquinho difícil de fazer ele aparecer aqui o problema de novo. Mas é isso aí. A gente vai achar, ó, a solução do problema na sequência, tá? Vamos tirar aquela isolantezinha ali. Já deu pra ver que ele oscilou aí de 38 graus a 41 graus, né? Tem coisa errada.
Então vamos desmontar ali, vamos ver se a gente encontra algum fio quebrado, alguma emenda, enfim, que se faça necessário. Se for o caso, substitui esse chicote aí, vai ficar bacana. Muito bem, o conector aqui foi substituído, tá? Já está aqui soldado, né? E com um isolante termorretrátil aqui, ó, espaguete termorretrátil. Garantia aí que não vai criar zinabre, nem nada do tipo, tá? Conector velho. Agora aqui, para dar um acabamento, a gente tem uma fitinha que imita um tecido, né? Fica mais bonita que essa originalzinha aqui, ó. A gente vai trocar daqui da válvulazinha de purga também. Dá uma isolada legal e vai acabar o defeito. Chicote isoladinho aqui, ó. E olha aí, ó. Mexendo ele aqui, estressando o chicote. E nossa temperatura sempre em 40 graus positivos aí, ó. Esse barulho que vocês escutaram aí foi a borboleta. Beleza? Então agora, livre de mau contato. Vamos excluir as avarias aqui. Pronto. A gente pode... Bom, reset a gente vê daqui a pouquinho. Vamos colocar ele para funcionar, monitorar ele um tempo aí. Mas a princípio aqui nesse ponto está resolvido o problema. Muito bem, hora de resetar os parâmetros dele aqui então. Eu tirei a caixa de ar dele aqui fora, né? Que por sinal tá faltando um parafusinho aqui. Mas de boa, a gente bota uma cintinha ali por enquanto, se a gente não tiver um parafuso desse. O corpo tá limpo, tá? Então a gente pode resetar os parâmetros dele aqui sem problema. Vamos puxar as avarias de novo, não tem. Vamos resetar aqui. Ó, ele pede para desligar a ignição e voltar a ligar ela. Beleza, o Daniel tá lá dentro para nós, ele ligou. A gente aguarda 10 segundos. Pisa e segura o acelerador no máximo. A gente continua, desliga a ignição e mantém o acelerador. 20 segundinhos. Solta o acelerador. Liga a ignição. Beleza, nosso cara está resetado aí com sucesso. Fogo no cara aí para nosso favor. Nosso motor pega de cara, sem avarias algumas. Temperatura do ar agora, que está sendo aspirado, 36 graus. Temperatura do motor, 47 graus. Vamos deixar ele funcionando um tempo aí agora, de boa, tá? 60 graus ali é a temperatura daqui do Focus, tá? A temperatura do ar de admissão dele lá está em 35 graus, né? Tá uma temperatura bem parecida dos dois aqui. Aqui a gente pode fechar a nossa caixa de ar agora direitinho, que já tá ok. Bom, gurizada, nosso Focus aqui, ó, já tá concluído, tá? As nossas solenoides ali, ó, infelizmente só encomendando de novo, tá? Mais uma peça aí que está em BO em todos os concessionários aqui da região. Ligamos para todos da grande Porto Alegre e ninguém tem. De repente, se a gente comprar aí na Dragão Autopeças, né? Se o dono quiser que a gente encomende, enfim, seria muito bem-vindo a troca. Ele nos autorizou, mas infelizmente tá muito complicado de conseguir peças Ford na concessionária, tá? Peças simples às vezes, como um simples filtro de ar do motor, a gente não encontra na concessionária. Simples assim, para os Focus, assim, motor Duratec, motor Sigma, né, alguma coisa assim. E aí, como é que fica, né? Meio tensa essa parada aí. Mas tá de boa. A gente vai encerrando esse vídeo por aqui, um vídeo um pouco mais curto do que o normal, acredito. Mas a gente precisa dar uma saidinha, então não vai ter como seguir gravando, e aí vai atrapalhar para a edição aí do vídeo e para as gravações dos demais, tranquilo? Então, a gente vai encerrando por aqui. Então hoje então concluímos aí o nosso Focus, o nosso 207, o nosso 307 aqui também, com um defeito simples que a gente pegou na cara do Gol ali, tá resolvido agora. Com certeza o dono vai conseguir rodar com o carro aí sem falhas, tranquilaço? Mais uma vez aí, parabéns ao Lucas, que levou
o brindezinho aí, né, da resposta certa aí, né? Responda corretamente, primeiro que os demais e leva o brindezinho, tranquilo? Obrigado a todos vocês que participaram também. Não deixe de seguir a nossa fanpage, facebook.com/DiegoVelocímetros. Curte a fanpage lá, porque na sequência tem mais promoções dessas aí, tranquilo? A gente tem ainda em estoque, né, 10 cestas da Kolbe aí para sorteio. De repente algumas vão nesse mesmo segmento aí também, tranquilaço? Gostou desse vídeo? Deixa aquele likezinho básico aí pra nós. Compartilha no seu Facebook, nas suas redes sociais e também não deixe de se inscrever no nosso canal se você é novo por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo.